Olá, Vete! Quero te mostrar hoje como criar tipos de atendimentos diferentes utilizando o sistema LoopVet. Para aqueles dias quando vem um especialista na nossa clínica, ou quando você mesmo tem uma especialidade diferente, você cria um atendimento diferente, com valores diferentes, prontuários diferentes, e eu vou te mostrar tudo isso hoje aqui com o sistema LoopVet. Sou o Dr. Murilo, confere comigo essa ferramenta. Então, pessoal, aqui na área inicial do sistema, né, a gente está aqui no início, nós vamos aqui nessa coluna e na área clínica, tá? E aqui a gente vai personalizar tudo o que tem relação de documento na clínica. Então, até tipos de atendimentos, até gerenciadores de boxers, né? Se você tem uma internação grande e aí você quer colocar por numeração, ou por setor, ou se é na de felinos, na de caninos, infecciosas, né? Hoje tem muito isso, é uma exigência do conselho, né? Mas o foco de hoje é em tipos de atendimentos. Então a gente vai entrar aqui em tipos de atendimentos e aqui, como a clínica já está em funcionamento, é o que a gente geralmente usa aqui, tá? Então, eu criei atendimentos para aplicação, atendimentos a domicílios, avaliações pré-operatórias, né? E cirurgias aqui, complemento de informações, né? Comunicados, tudo isso para que quando eu vá gerar, né, um tipo de atendimento lá na área clínica do animal, lá no prontuário do animal, isso fique registrado, né? E fique personalizado ali a hora que eu clicar. Por exemplo, ó, o de aplicação, vou abrir aqui para vocês verem. O de aplicação tem ali somente medicações, 2 pontos. Então, o que foi aplicado, né? Ela tem uma duração ó, de 15 minutos, então eu quantifico o tempo. Isso quando eu vou marcar na minha agenda e eu quero marcar tudo amarradinho, então quem vai vir vai ser o Yuri do Murmilo. Então, o Yuri do Murmilo ele vai vir com uma aplicação. Aí, quando eu jogo lá a aplicação do Yuri do Murmilo, a agenda ela já quantifica que o tempo que eu vou demorar ali é 15 minutos. Então, se eu colocar 1 hora lá a aplicação, ela já vai jogar que é da 1 a 1h15, né? Então, a gente já consegue personalizar tudo isso aqui. Por exemplo, a consulta, que é o que a gente mais usa, né? Aqui no caso, consulta aqui embaixo. Eu já deixei ela personalizada da maneira que mais me atende. Então eu coloco aqui um relato principal, o que está acontecendo, coloquei aqui 1 hora de tempo para consulta, tá? E aí eu coloco a anamnese, o exame físico, então os parâmetros principais que eu geralmente avalio. Claro que isso não me deixa 100% amarrado, isso aqui é um molde que já vem automaticamente quando eu abro um atendimento. Mas eu consigo na hora, por exemplo, fazer isso aqui, ó, dar um enter para baixo e colocar, sei lá, alguma outra informação, né, que eu precise saber durante o atendimento. Então eu consigo já ter, né, pré-montado o que eu já vou marcar, até que me ajuda isso a não esquecer, né, muitas vezes a ver esses sintomas, a avaliar esses parâmetros, né. Eu coloco aqui também diagnósticos diferenciais, exames, qual o tratamento que foi estipulado, né, se foi aplicado alguma coisa aqui, se foi para casa. A gente ainda poderia adicionar aqui, né, deixar como tratamento aqui e colocar uma outra aqui embaixo, né, medicações prescritas, por exemplo, né? E aí quando eu abrir esse tipo de atendimento, ia ter lá todas essas informações para me pedir. Depois eu vou abrir para a gente demonstrar como funciona na prática. Eu poderia ainda colocar também informações nesse documento, né? Geralmente o sistema já traz, quando o paciente é cadastrado no sistema, todas as informações da clínica, do cliente e do tutor no cabeçalho dos documentos. Mas eu posso reforçar alguma coisa. Eu quero colocar aqui nesse documento, né, também o nome do paciente. Aí eu não preciso digitar. Eu já consigo aqui automaticamente colocar, ó, nome do paciente, vírgula. Então eu quero colocar o nome do paciente, o sexo, a raça, e eu quero colocar a pelagem também e, sei lá, a espécie, por exemplo, né? Então, quando eu salvar esse documento aqui embaixo, ele já vai, né, puxar essas informações automaticamente quando eu criar um atendimento, né? Eu não vou deixar aqui,
porque esse aqui já está em uso, né, na clínica. Então, a doutora Carla pode estar atendendo e na hora que ela abrir esse documento, ela já vai ter esse espelho já pré-moldado lá para ela. Ainda eu posso colocar, né, vincular um serviço a esse atendimento. Eu posso colocar, posso não, já deixei colocado, né, sempre que eu criar, né, uma consulta, eu vou colocar a consulta comercial como serviço na ficha do cliente, né? Então, por exemplo, vou te mostrar na prática. Ó, se a gente pegar aqui e vir em pacientes, Murmilo. Ó a fotinha do Murmilo, gente. Se a gente abrir aqui a área clínica do Murmilo, né? E eu for, ó, por exemplo, ó, o Murmilo não tem nenhuma ordem, né, ainda adicionada, né? Se eu for aqui criar um atendimento, ó, consulta. Aqui, consulta. Ah lá, já veio o molde para cá, né? Aí eu já preenchi toda a consulta, papapá. Eu posso ainda anexar arquivos aqui, fotos. Por exemplo, o Murmilo tem uma lesão de pele bem diferente do que o normal, né? Não consegui, às vezes, descrever totalmente em palavras. Eu tiro uma foto e anexo aqui também. Posso já agendar um retorno. Mas olha que interessante, quando eu salvo essa receita, esse atendimento, ele já pergunta aqui se eu quero abrir esse serviço, né? Se eu quero abrir uma ordem e se eu quero adicionar o serviço de consulta que já ficou vinculado lá na criação do documento. Eu não vou dar aqui adicionar, senão vai abrir uma ordem à toa, né? Mas o mecanismo ele funciona dessa maneira, tá? Então, quando a gente vem aqui, né, em clínica, tipos de atendimento, a gente consegue personalizar da maneira que mais me atende. Então, por exemplo, se eu sou especialista em oncologia, Murilo, eu quero, né, essa mesma ficha, né, com esses mesmos dados, só que eu quero adicionar o que eu mais utilizo assim na minha prática. Então, tamanho de nódulo, né, qual o tipo de nódulo, ele é um nódulo, qual o tipo de lesão que você está se tratando, ela é firme, ela é mole, ela é arredondada, ela é difusa. Então eu quero adicionar todas essas informações. Como que eu faço? Eu posso criar ou do zero, ou eu posso vir aqui, ó, na minha já pronta, né, na minha consulta pronta, copiar tudo aqui, e aí eu vou lá e vou criar um novo tipo de documento. Por exemplo, aqui, consulta oncológica. Seleciono uma cor para ela. É rosa, né? Vamos pôr rosa. Rosa mesmo. Vou colocar aqui na consulta oncológica, especialidades, às vezes vai demorar um pouco mais. Sei lá, 1h30 em vez de 1 hora. E aí eu vou colocar aqui a minha consulta, né? Ele veio aqui sem os negretos, mas eu posso colocar como se fosse um Word aqui, para ficar bonitinho na hora de imprimir esse documento. E eu poderia, por exemplo, aqui, né, dentro do exame físico, colocar aqui, por exemplo, ó, exame oncológico, forma, posso colocar consistência, tipo de lesão, posso colocar local, se tem aderência a planos profundos, se essa lesão, por exemplo, eu posso colocar aqui o tamanho, e por assim vai, pessoal, por aí vai. A gente vai ter várias modalidades que a gente pode ter, por exemplo, assim a gente pode pensar também na questão dermatológica, né? Poderia pensar em questões odontológicas também, que poderiam ter um tipo de prontuário específico para aquela área, né? E isso não iria influenciar. E eu posso, inclusive, criar também esse próprio vínculo. Então, ó, quando eu criar, né, esse tipo de consulta oncológica, eu posso vir aqui, ó, vincular um serviço de atendimento. E aí eu vou pesquisar aqui, né? Eu não tenho aqui, por exemplo, né, consulta, a gente tem especialidade, né, Carla? Eu tenho especialidade em ultrassonografia e em cirurgia, mas não são especialidades que têm um atendimento diferente, né? Então, poderia colocar aqui
né? Imagine que aqui eu tenho um serviço como consulta oncológica, que custa lá um valor X a mais. Então eu vou lá e vou colocar. Sempre que eu criar uma consulta oncológica, o sistema vai me perguntar se eu quero abrir uma ordem e adicionar, né, o serviço de consulta oncológica. E por aí vai, tá? Ainda poderia colocar, né, algumas imagens que viriam automáticas. Por exemplo, poderia colocar aqui um arquivo de painel dermatológico, poderia colocar aqui um arquivo aqueles desenhos, né, onde a gente vai riscar aonde está a lesão do animal. Eu, por exemplo, que uso muito o sistema no tablet também, a domicílio, isso facilita demais. A gente pode colocar um arquivo aqui que eu pego no tablet e vou riscando em cima dele mesmo, né? Então isso facilita muito para alguns tipos de atendimento, tá? E assim, a criatividade do sistema, ele nessa parte de personalização fica aberto 100%. Então você consegue, né, o que você precisar implementar no sistema. E se você, Vete, quer ter acesso a ferramentas como essa, criar atendimentos personalizados para você que é especialista ou que tem colegas especialistas que vão até a sua clínica prestar esse tipo de serviço, visite o nosso site no loopvet.com.br e faça um teste grátis. Até a próxima!